Visto que o pós-milenismo é uma posição desconhecida pela maioria dos cristãos na América de hoje, vale a pena lembrar aos eruditos bíblicos e teológicos conservadores de gerações passadas que estavam comprometidos a esse entendimento das Escrituras. João Calvino, um dos maiores líderes da Reforma Protestante, tinha o entendimento do reino de Cristo, que pavimentou o caminho para o pleno florescimento da visão pós-milenista no puritanismo inglês. No prefácio às Institutas da Religião Cristã de 1536, dirigido a Francisco I, rei da França, Calvino expressou sua confiança no triunfo da fé formada, fortalecida como ela é por Cristo o Rei. Nossa doutrina, porém sublime acima de toda a glória do mundo e invicta acima de todo poder, importa que seja enaltecida, pois não é nossa, mas do Deus vivo e de seu Cristo, a quem o Pai constituiu Rei, para que domine de mar a mar, desde os rios até os confins da orbe das terras. Salmos capítulo 72, versículo 8 e Salmos capítulo 72, versículo 7. E de tal forma, em verdade, deve ele imperar, que percutida só pela vara de sua boca a terra toda, com seu poder de ferro e bronze, com seu resplendor de ouro e prata. Ele a despedaçará como se outra coisa não fosse senão diminuídos vasos de oleiro, na exata medida em que os profetas vaticinam acerca da magnificência de seu reino. Daniel capítulo 2, versículo 32 ao 35, e Isaías capítulo 11, versículo 4, e Salmos capítulo 2, versículo 9. A confiança de Calvino na disseminação do reino de Cristo é expressa também em seus comentários e sermões. Deus mostrará, não somente numa extremidade, o que é a verdadeira religião, mas enviará a sua voz aos limites extremos da terra. Gerações incontáveis, que serão espalhadas sobre a terra, nascerão para Cristo. O Espírito Santo foi dado à Igreja para alcançar todos os confins e extremidades do mundo. A perspectiva de Calvino, sem dúvida, não representa um pós-milenismo plenamente articulado, mas prenuncia os desenvolvimentos subsequentes. Geralmente, é declarado que o pós-milenismo evidenciou-se por meio de escritos dos comentaristas anglicanos Daniel Whitby, de 1638 a 1726. Mas, antes da publicação do seu amplamente lido Paráfrase e Comentários sobre o Novo Testamento, em 1703, essa perspectiva estava sendo articulada por eruditos puritanos. Eruditos puritanos tais como Thomas Brigham, William Gage, Joe Cotton e Joe Owen. Em 24 de outubro de 1651, Joe Owen pregou um sermão diante da Casa dos Comuns sobre o tema O Reino de Cristo, no qual sua perspectiva pós-milenista foi muito evidente. Que Deus, em seu tempo determinado, trará o reino do Senhor Jesus Cristo a uma maior glória e poder que nos dias anteriores. Presumo estarem vocês persuadidos. Ele declarou à Assembleia. Ele cria que a Escritura profetiza um tempo na história de multidão de convertidos. Muitas pessoas, sim, nações. Isaías capítulo 60, versículo 7, 8, Isaías capítulo 66, versículo 8, Isaías capítulo 49, versículo 18 ao 22 e Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Expressão professa das nações por todo o mundo ao Senhor Cristo. Daniel capítulo 2, versículo 44, Daniel capítulo 7, versículo 26 e 27, e Isaías capítulo 60, versículos 6, 7, 8 e 9. Joy, que naquele tempo era deão da Christ Church College, Oxford, e frequentemente considerado o mais hábil erudito bíblico inglês da sua geração.
A Declaração de Savoy de 1658, que adaptou a Confissão de Fé de Westminster, tem as necessidades das igrejas congregacionais na Inglaterra e incorporou uma declaração pós-milenista. De acordo com sua promessa, esperamos que nos últimos dias o anticristo seja destruído, os judeus chamados, os adversários do reino de seu Filho amado, despedaçados, e as igrejas de Cristo sejam aumentadas e edificadas por meio de uma comunicação livre e plena da luz e graça. Desfrutaremos neste mundo de uma condição mais quieta, pacífica e gloriosa do que aquela que temos desfrutado. A Declaração de Savoy foi adotada pelas igrejas americanas congregacionais no Sínodo de Boston de 1680 e no Sínodo de Saybrook, Connecticut, em 1708. Antes do começo do Grande Despertamento em 1720, a data e sua adoção é uma indicação de que as convicções expressas não eram apenas reflexões otimistas do reavivamento nas igrejas, pois tal reavivamento ainda estava no futuro para as congregações da Nova Inglaterra. Sabe-se que John T. Edwards, considerado por muitos como sendo o maior teólogo que a América já produziu, sustentava a perspectiva pós-milenista. No contexto do Grande Despertamento, Edwards, em seu tratado de 1747, uma tentativa humilde de promover concordância explícita à união visível ao povo de Deus na oração extraordinária, encorajou seus ministros companheiros a se engajarem em reuniões de oração para promover o reavivamento consistente com a chegada do Reino de Cristo. O cumprimento principal daquelas profecias que falam do avanço glorioso do Reino de Cristo sobre a terra ainda estavam por vir. Ele escreveu: Havia boas razões para esperar que aquelas obras do Espírito de Deus começariam no curto tempo, que no progresso dela o reino do anticristo será sobrepujado e assim destruir o reino visível de Satanás sobre a terra. O progresso do Grande Despertamento na Nova Inglaterra levou Edwards a crer que a glória dos últimos dias da Igreja, mencionada nos profetas, poderia estar se aproximando. A esperança pós-milenista, representada por John T. Edwards, não morreu na América com o passar do Grande Despertamento. Ela foi fortemente representada, por exemplo, na tradição de Princeton do século XIX. Por Archibald Alexander, J.A. Alexander e os Hodge. Em sua teologia sistemática, Charles Hodge escreveu que a doutrina comum da Igreja consiste em que a conversão do mundo, a restauração dos judeus e a destruição do anticristo hão de preceder a segunda vinda de Cristo, evento que será acompanhada pela ressurreição geral dos mortos, o juízo final, o fim do mundo e a consumação da Igreja. O que Hodge chamou de doutrina comum da Igreja era, no mínimo, a visão dominante do século XIX. Em 1859, a influente revista teológica American Theological Reviews pôde afirmar sem medo de contradição que o pós-milenismo era a doutrina comumente recebida entre os protestantes americanos. Teólogos do Sul, tais como Robert L. Darnley e James Hiley, Torrey William T. Church, ou do Union Seminary de Nova York, os teólogos batistas A. Strong, Patrick Faber, da Escócia, eram todos dessa persuasão. A perspectiva pós-milenista da antiga Princeton continuou na obra de Arfield, que foi professor de teologia em Princeton em 1887 e 1921. No artigo sobre The Prophets of the Pope, as profecias de São Paulo, Warfield deu atenção especial a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 28, e suas declarações sobre o Cristo ressurreto e suas conquistas contínuas à história.
é imediatamente aberta diante de nós a natureza de toda dispensação da qual estamos vivendo, e que se estende do primeiro ao segundo advento, como período de conquista e avanço por toda a parte de Cristo. Durante tal curso, ele deve conquistar todo o império e toda a potestade e força. Confia no versículo 24. E colocar a todos os inimigos debaixo de seus pés. Confia no versículo 25. E terminará quando sua conquista se completar sob subjugação do último inimigo, a morte. Dizemos propositalmente período de conquista, ao invés de conflito, pois a essência da representação de Paulo não é que Cristo está se esforçando contra o mal, mas sim progressivamente sobrepujando o mal durante todo esse período. Confia no versículo 26. De acordo com Matthews, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 ao 28, descreve o Cristo ressurreto como engajado numa campanha vitoriosa de guerra contra toda oposição espiritual. Uma campanha na qual somente a morte, o último inimigo, a aguardará para ser derrotada na segunda vinda e na ressurreição geral. Cristãos conservadores deste século têm dependido extremamente das defesas magistrais da inspiração bíblica feitas por Matthews, mas têm geralmente ignorado esse aspecto de sua exegese e escatologia. No final da Primeira Guerra Mundial, a posição pós-milenista estava em eclipse com as visões pré-milenistas e amilenistas, ganhando a ascendência. O pessimismo e desilusão produzidos pelas condições de tempo de guerra contribuíram fortemente para a rejeição da visão de uma vez dominante do cristianismo americano. A perspectiva otimista e esperançosa da visão pós-milenista não mais parecia adequada aos tempos modernos. Contudo, ela foi mantida por uns poucos escritores neste século, tais como Lohane Boedna, J. Masters Kick e também por Rosas Rushdoony, Greg Bansey, Gary Notch e David Chilton. No artigo recente, Sterling Engondry argumenta a tese intrigante que mudanças nas posições escatológicas dominantes no curso da história da Igreja têm a ver com as mudanças sociais, tanto quanto com as considerações puramente exegéticas. Gundry sugeriu que os períodos otimistas da história favoreceram orientações pós-milenistas, enquanto o pré-milenismo ganhou favor durante os períodos de turbulência e pessimismo histórico. Poderia ser que, embora os pré-milenistas e pós-milenistas tenham lido a mesma Bíblia, um grupo se focou nas sombras e o outro na luz? Será que é isso? Em todo caso, é um fato deveras notável que o corpo impressionante de eruditos bíblicos conservadores e ortodoxos, Oi, J. Edwards, os irmãos Hodge, Strong, Shedd, Feibai e Warfield, entre outros, esteve convencido pelos estudos das Escrituras que o reino teria um progresso dramático no mundo antes da vinda de Cristo.